Bom dia, mais uma Mãe com Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Honrar Pai e Mãe, que foi publicada no livro Família, editora Cultura Espírita União, capítulo Honrar Pai e Mãe, referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 10, que fala: pois Moisés disse, honrai seu pai e sua mãe, e quem injuriar pai ou mãe será punido com a morte. Essa é a mensagem. Então vamos lá. Vamos à mensagem do Emmanuel de hoje, depois vamos tecer alguns comentários. Declara o mandamento expresso da lei antiga: honrarás pai e mãe. E Jesus, mais tarde, em complementação das verdades celestes, afirmou positivo: eu não vim destruir a lei. Entretanto, no decurso do apostolado divino, o Senhor chega a dizer: aquele que não renuncia a seu pai e a sua mãe não é digno de ser meu discípulo. Ao primeiro exame, surge a aparente desarmonia no texto da lição. Contudo, é preciso esclarecer que Jesus não nos endossaria qualquer indiferença para com os benfeitores terrenos que nos ofertam a bênção do santuário físico. O Mestre exortava-nos simplesmente a desistir da exigência de sermos por eles lisonjeados ou mesmo compreendidos. Prevenia-nos contra o narcisismo pelo qual, muitas vezes no mundo, pretendemos converter nossos pais em satélites de nossos pontos de vista. Devemos, sim, renunciar ao egoísmo de guardá-los por escravos dos nossos caprichos no cotidiano, a fim de que lhes possamos dignificar a presença, com a melhor devoção afetiva, perfumada de humildade pura e de carinho incessante. Em tempo algum, pode um filho, por mais generoso, solver para com os pais a dívida de sacrifício e ternura a que se encontra empenhado. A terra não dispõe de recursos suficientes para resgatar os débitos do berço, no qual retornamos em nome do Criador para a regeneração ou elevação dos nossos próprios destinos. Lembra-te ainda do Mestre incomparável, confiando a divina guardiã de seus dias ao apóstolo fiel, diante da cruz, e não te creias, em nome do Evangelho, exonerado da obrigação de honrar teu pai, teus pais humanos, em todos os passos e caminhos do mundo, porque no devotamento incansável dos corações que nos abrem na terra as portas da vida, palpita em verdade o amor inconcebível do próprio Deus. Honrai pai e mãe. Às vezes as pessoas acham que o Evangelho, as colocações do Evangelho, desdizem essa colocação do Cristo. Mas não é isso. Quando Jesus fala que aquele que não abandonar pai e mãe, para segui-lo, Jesus está dizendo que nós às vezes temos que sair das nossas casas, temos que ir ao mundo. Muitos missionários vão ao mundo. Naquela época, então, eles abandonavam lá e iam ao mundo pregar. E a gente vê nos dias de hoje, ainda existem missões de pregação, pessoas que vão para outros países, tudo. E isso, a pessoa precisa, de alguma forma, se afastar dos pais. Mas, por outro lado, ele deixa muito claro que cuidar do pai e da mãe, honrar o pai e da mãe, é uma obrigação, que é da lei. Algumas pessoas dizem: mas é no Velho Testamento está ultrapassado. Não, gente. O Velho Testamento não está ultrapassado. Jesus corrigiu no Velho Testamento as interpretações que eram equivocadas. Isso ele fez várias vezes. Mas ele disse que ele não veio distribuir a lei, veio dar cumprimento. A gente tem que olhar o Velho Testamento e entender que o Velho Testamento existe as leis divinas, as leis civis e as leis religiosas. O Cristo está falando das leis divinas. E quando falamos dos 10 mandamentos, são leis divinas. As leis civis, elas foram superadas. As leis religiosas falavam sobre o templo, o culto da religião judaica. E Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com as leis divinas. Porque as leis divinas é que ditam o ritmo do mundo, as regras do mundo. E a gente tem que se basear nelas. Porque sem as leis divinas nós não vamos a lugar algum. Então, é observar isso. Honrar pai e mãe, sim. Cuidá-los. E outra coisa, a gente tem que aprender
que tem pessoas que chegam a certa determinada idade, acreditam que já são portadores da verdade e querem obrigar os pais a pensar igual a eles. Respeitemos, vamos dar as nossas opiniões sobre temas de forma educada e respeitosa. Se eles entenderem que o nosso ponto de vista é melhor e vivenciar esse ponto de vista, ok. Do contrário, eles sigam o caminho deles. Temos que respeitá-los. Tem pessoas que começam a dizer que o pai está ultrapassado, que são isso, que são aquilo, são ignorantes, e querem entubar coisas que estão fora, muitas vezes, do entendimento deles. Eles acreditam em outra coisa. É filhos que mudam de religião e querem obrigar os pais a mudar. Isso é desrespeito. O Emmanuel fala aqui, né? Não existe, a terra não nos fornece meios para nós conseguirmos sanear, quitar os débitos que temos do berço. Os sacrifícios que os pais fazem por nós são incontáveis. Qual é a nossa maneira de resgatar de alguma forma isso? Sendo bons pais para os nossos filhos. Esse resgate ele vai de geração a geração. Para resgatar os débitos que eu tenho com meu pai, eu faço primeiro tudo de bom para ele, vou respeitá-lo, vou ser o melhor filho possível e depois vou ser o melhor pai possível para os meus filhos. Para que eles sejam os melhores pais para os filhos deles. Porque eu vejo muito isso, as pessoas falam assim, eu vou educar meu filho diferente dos meus pais. Mas você é o que é porque os seus pais te educou. Aí você educa de forma diferente, vê filhos para aí que desrespeitam professores, que desrespeitam os próprios pais e mães, que não têm educação nenhuma, que agem, são egoístas, são orgulhosos, depois de se tornarem adultos não conseguem nem trabalhar, porque não sabem lidar em equipe, porque sempre foram os reizinhos da casa que mandam e desmandam. Isso não é educação. Eu não acredito nesse tipo de educação. Eu tenho 4 filhos, os meus filhos todos foram educados dentro de um critério que hoje dizem que eu estou ultrapassado, mas os 4 são pessoas de bem. Eu fui educado nesse método e eu não sou um déspota. Tento corrigir meus erros, tenho trabalhado no campo do bem dentro do que é possível, sei que não sou um espírito superior, muito longe disso, mas aprendi com a educação que meus pais me deram. Por que agora eu vou desdenhar essa educação? Se ela serviu para mim, não serve para meus filhos? E aí eu vou entrar nas teorias que não tem comprovação nenhuma, porque é bonitinho, porque é um famoso falando. Os famosos, normalmente, não tem nem filho. E aí começam a dar pitaco na educação de quem tem filho e de quem criou. É complicado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, honrar pai e mãe. Isso não está ultrapassado, nunca estará ultrapassado. Está entre os 10 mandamentos. São 10 mandamentos de Deus. É lei divina, não será superado. Nunca. Aquele que não honrar pai e mãe estará sujeito às punições que a lei estabelece. Vai ter que resgatar dívidas, vai ter que aprender com a vida. Isso não vamos dizer que não. Porque não existe punição, não existe. Olha só, eu respeito todo tipo de opinião, mas a gente lendo Cristo, ele fala que aquele que não honrar pai e mãe sofrerá o juízo e poderá ser levado à morte. Jesus fala isso. Então Jesus falou mentira? Jesus disse, mas não queria dizer? Disse, mas isso está ultrapassado? A gente vai começar a desconstruir a própria palavra do Cristo. Jesus fala do castigo daqueles que não cumprem a lei de Deus. Jesus fala o tempo todo. E aí agora tem teorias modernas que não é bem assim. Jesus não quis dizer isso. Gente, o maior pedagogo da história, o homem puro, espírito perfeito, tinha o dom da palavra, sabia tudo que falava, não falava coisas por falar. Então, o que o Cristo disse é verdade. Então, confiamos nele. Então, vamos à nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, faça seu comentário, mesmo que não queira falar sobre o tema, dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto mais interação nós temos com as páginas, mais o YouTube oferece esse conteúdo a outras pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude. O crescimento para um canal cristão ele é lento. Os nossos irmãos evangélicos, os canais deles bombam, porque eles têm um engajamento muito maior com a religião. Os nossos, os espíritas, os simpatizantes com o espiritismo, não são tão enganjados. E a gente tem um crescimento muito mais lento. A gente custa mais a levar as nossas verdades para outras pessoas pelo falta de comprometimento do próprio espírita, do próprio indivíduo que faz parte da religião espírita. Então, nos ajudem a divulgar, nos ajudem a fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. Estamos sempre com a ótica espírita, é claro, de nossa maneira, mas o cristianismo, o Evangelho é o mesmo para todos. Isso é o mais importante. Então, nos ajude a divulgar, a crescer esse canal, convide outras pessoas a conhecer o nosso trabalho para ver se a gente consegue aumentar isso, que é a maneira da gente propagar isso. Se você é de uma casa espírita e quiser também botar essas mensagens que eu estou colocando nas suas páginas do YouTube, do Facebook, alguma coisa, nos contacte que a gente bota aí uma mensagem que eu faço. Eu passo a mandar o vídeo antes dele ir ao ar, porque daí o único vídeo que eu faço é que todos vão ao ar ao mesmo, todos os dias às 7 horas da manhã, todo mundo, para ninguém ser mais rápido que ninguém, para todo mundo receber na mesma hora, porque o objetivo nosso é às 7 horas da manhã fazermos um culto evangélico lá, para que comecemos o dia bem. A única coisa que a gente quer é isso. A gente podemos mandar a gravação, já tem casas que fazem isso, a gente manda para outras casas que quiser. Então, que Jesus nos abençoe, ficamos por aqui, até amanhã, se Deus quiser.